Ter um nicho ou não? Devo segmentar o meu negócio com um cliente específico? Eu recebo muito essas perguntas. Eu sempre falo, no começo tudo é um. Como assim? É um nicho, um foco, um objetivo. Porque só assim você consegue dar o foco, a intensidade necessária. Foco distorce tempo, intensidade distorce tempo. Se você quer criar um negócio e você quer no início começar ele de forma assertiva, é muito melhor que você tenha apenas um objetivo para um tipo de cliente, para um resultado. É muito melhor. Você começa o empreendedorismo, começa a empreender na sua área com um cliente ideal, porque assim você vai entender para atender melhor esse mercado, você vai se especializar nesse mercado, você vai fazer muito menos força para, por exemplo, contratar pessoas de diversos segmentos, de diversas habilidades para compor o seu negócio. E no começo realmente faz muito sentido a gente ter um nicho. A margem de lucro ela é muito maior, a sua energia ela é gasta em apenas um objetivo e aí você consegue com que o seu negócio cresça de uma forma muito mais estruturada. Você consegue mensurar os resultados de uma forma melhor também. Por isso, no começo, você tem que ser uma pessoa, por exemplo, numa cozinha. Se você é aprendiz, você no começo você segue uma receita. Você segue uma receita. Eu fui muito aprendiz por muito tempo e ainda sou de outras frentes. Mas, por exemplo, na contabilidade, eu aprendi muitas receitas do começo até o meio. Hoje, do meio até o final, eu crio as minhas próprias receitas. Então, pensa como uma cozinha mesmo. Se você é aprendiz, você vai seguir do começo ao meio as receitas. E do meio até o fim, você, além de ter os elementos, os ingredientes, você vai criar as suas próprias receitas. E por que eu estou falando isso sobre o nicho? Falei que no começo tudo é um. Você vai fazer, por exemplo, um malabarismo, né? No começo tudo é um. Você vai fazer com quantas bolas? Com uma bola. Você vai sentir o peso da bola, você vai ver a velocidade da bola. Depois, 2 bolas, 3 bolas. E onde eu quero chegar? Quando você quer crescer uma empresa, e principalmente no ramo contábil, você pode ter um nicho e levar esse nicho até o final. E é uma estratégia boa, é uma estratégia indicada, só que também é uma estratégia que você depende exclusivamente de um nicho só. Qual que é o erro ou talvez o risco? É que eventualmente esse nicho sofra algum prejuízo econômico ou de eventualmente um dia não existir mais ou de ser um mercado muito concorrido. Você depende apenas de um nicho. E tá tudo bem, é uma estratégia de negócio. Mas uma estratégia que eu defendo é assim, a partir do momento que o seu negócio vai crescendo e você está em apenas um nicho, o seu próprio cliente pode atuar em mais do que um segmento. E ele vai te procurar. Johnny, por exemplo, nós somos e no início fomos especializados para cartórios. Nós somos a maior contabilidade para cartórios do Brasil. E nós continuamos trabalhando com cartórios. Só que chegou um determinado momento que um titular de cartório disse: olha, vocês já fazem a contabilidade do meu cartório, por que vocês não podem fazer a contabilidade da minha esposa que tem uma loja de roupas? Se naquele momento a gente não tivesse pego aquela loja de roupas, talvez esse titular de cartório procuraria uma outra contabilidade que também faria esse serviço. Mas nós começamos também a fazer outros tipos de serviço para outros tipos de empresas e outros tipos de segmento. Onde eu quero chegar? A partir do momento que você cresce, você pode adotar manter num nicho só, mas eu defendo você ter um ecossistema de soluções. Por quê? O maior ativo do empresário é o tempo. O tempo você não consegue nem comprar nem voltar atrás. Se o maior ativo do empresário é o tempo e ele já tem a sua confiança, porque você, na sua empresa, não oferece mais soluções para esse empresário e aumenta o leque, aumenta os nichos para que crie-se um ecossistema de soluções. Não só de contabilidade, mas pode ser de BPO, soluções de consultoria, soluções de certificado digital, de operações financeiras, de crédito, de seguros, para que aquele cliente se sinta mais abraçado. Em um lugar só ele encontre tudo e você aumente a sua recorrência, seu LTV, seu Lifetime Value com aquele cliente. Isso é uma estratégia muito inteligente. Quando você quer que o ecossistema faça com que o seu cliente perdure mais na sua base. Então, uma estratégia inteligente de crescimento a médio e longo prazo. Obviamente, quando você tem um ecossistema, você tem que tomar muito cuidado. Você precisa verticalizar as áreas para ver, inclusive por centro de custo que a gente faz aqui, qual área
é mais rentável do que a outra, qual área não é rentável, porque às vezes uma área acaba subsidiando a outra. Pode acontecer e pode ser uma estratégia, mas você precisa ter clareza dentro do seu ecossistema quais são as áreas mais rentáveis e quais são as áreas não rentáveis. E essas não rentáveis, se elas forem estratégicas, você continua, se elas não forem estratégicas, você elimina. Dentro de um nicho, você já tem aqueles dados só apenas de um nicho. E também é muito mais fácil que a sua lucratividade seja maior. Mas, dentro de um ecossistema, a sua lucratividade pode ser menor, mas o crescimento e o seu negócio no tempo vai ser muito mais duradouro. Tá fazendo sentido esse conteúdo para você? Por favor, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilha, dá o like, porque assim faz com que a gente seja motivado a entregar mais conteúdos aqui no YouTube.